Filipenses 2, do 4 a seguir diz assim: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Curve a sua cabeça. Espírito Santo da verdade, Espírito Santo da profecia, nós humanamente falando não temos absolutamente nada a oferecer, mas graças a Deus pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque Tu és o verbo em movimento. Obrigado, Senhor, porque Tu és a palavra viva e ages em nossos corações, ages em nosso espírito, ages em nossa mente, e nesta noite nós queremos entregar toda a autoridade a Ti, queremos entregar o governo das nossas vidas ao Senhor. Nos submetemos debaixo desse nome, que é levantado como o nome que está acima de todo o nome, o Yeshua HaMashiach, o Filho do Deus vivo. Nós reconhecemos, Jesus, a Tua grandeza, a Tua majestade, a Tua soberania, e entendemos que aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas nesta noite, está pronto nas regiões celestiais a ser liberado sobre nós, e estamos abertos, estamos vulneráveis, lançamos as nossas prevenções, as nossas defesas por terra, e permitimos que a Tua palavra entre em nós, e além de fazer morada, além de ocupar um lugar de importância, ela provoque uma transformação, uma mudança, que realmente venhamos, Pai, a ter transformada a nossa natureza. Assim te entregamos esta noite, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Eu quero falar com você nesta noite sobre sairmos do propósito. Sabe que nós construímos na nossa cabeça a ideia de que as pessoas que estão desviadas, elas estão no mundão, de uma forma muito religiosa, de uma forma muito legalista. Nós entendemos que as pessoas que praticam a iniquidade, que estão envolvidas com a impiedade, que voltaram a viver a velha vida, segundo o curso da velha natureza, essas pessoas então estão desviadas. E nós desenhamos um protótipo, ou nós desenhamos um projeto de um perfil do que é estar desviado, e todas as pessoas que não se enquadram dentro dos pré-requisitos daquilo que nós estabelecemos no nosso coração sobre o que é servir a Deus, nós já rotulamos essa pessoa como alguém desviado do caminho. Mas nós podemos estar dentro da casa de Deus, podemos estar envolvidos profundamente com o ministério, podemos estar sendo ministrados de domingo a domingo, podemos ter relacionamentos e comunhão com os irmãos, mas podemos estar muito longe, totalmente desviados do propósito que o Senhor estabeleceu na eternidade acerca das nossas vidas. Estar desviado é muito mais do que rejeitar a graça de Deus, rejeitar a salvação, rejeitar o amor eterno, rejeitar o sacrifício vicário e expiatório de Jesus na cruz do Calvário. Estar desviado é, na verdade, fechar os nossos ouvidos para a voz de Deus e pararmos de fazer a sua vontade, deixarmos de caminhar nos seus caminhos. Podemos, queridos, estar totalmente disponíveis ao reino de Deus, mas não no centro da sua vontade.
Podemos estar caminhando em relação ao Evangelho, mas não estarmos respondendo ou reagindo da forma que Deus espera em relação às nossas vidas, por conta do cumprimento da sua vontade em nossas vidas. Quantos estão comigo? E é sobre isso que eu quero ministrar. Sobre essas lutas do inferno que constantemente se levantam contra as nossas vidas, no sentido de fazer com que nós venhamos a fugir da vontade original de Deus. Aqui nesse texto de Filipenses, capítulo 2, nós vimos que Jesus, ele tinha uma meta traçada em sua vida. Jesus tinha o plano da salvação para ser concluído. Ele precisava chegar ao nível máximo e declarar: está consumado. E independente do que ele tivesse que viver, do que ele tivesse que enfrentar, das circunstâncias contrárias que ele tivesse que suportar, ele passaria por todas essas situações sem perder a essência do propósito, sem perder a palavra original que foi liberada da boca de Deus, sem se perder do destino que foi traçado a ele, daquilo que o Senhor desenhou como projeto de vida na eternidade. E ele então se esvazia de si mesmo, ele toma a forma de servo, ele se faz semelhante aos homens, se humilha, e ele, com obediência clássica, vai entrando no lugar de morte e concebendo a morte de cruz, e por isso o Senhor o exalta soberanamente. Nós só somos exaltados soberanamente, ou só encontramos um lugar de glorificação, só encontramos um lugar de plenitude no Senhor, quando nós estamos dispostos a passar por todas essas situações contrárias, que se opõem ao propósito original de Deus para as nossas vidas. Somente quando nós levantamos a nossa cabeça e de forma corajosa, entusiasta, nós realmente enfrentamos e suportamos as situações contrárias, nós encontramos esse lugar de glorificação ou de transformação, de autoridade no reino do Espírito. Os lugares de autoridade no reino do Espírito, eles não são conquistados somente com o jejum, com a oração, com a leitura devocional da palavra, com cursos, conferências, seminários, apostilas ou qualquer outra coisa que você tenha acesso como livros, porque essas coisas podem te encher de conhecimento, mas se essas informações, elas não tiverem uma ação prática na sua vida e se transformarem em ferramentas de guerra para você enfrentar as lutas do dia a dia, você não tem absolutamente nada nas mãos, você não está entrando no lugar que Deus deseja que você entre. Quantos estão me acompanhando nisso? Então, queridos, nós achamos que as práticas devocionais, embora elas sejam fundamentais e muito importantes para as nossas vidas, como cristãos, como filhos de Deus, para que encontremos um lugar de intimidade no Senhor, elas sejam importantes, elas não substituem a ação prática da palavra em nós. Quando nós temos que lidar todos os dias com situações que se opõem ao propósito, que são contrárias à vontade de Deus, quando nós chegamos num determinado tempo das nossas vidas e dissemos: Senhor, foi para isso que o Senhor me chamou? Será que foi essa palavra que o Senhor liberou? Parece que tem alguma coisa que está, fora do propósito, fora da tua vontade, porque não está de comum acordo com aquilo que o Senhor desenhou para a minha vida. E a minha resiliência, ou a minha capacidade de dar uma resposta a essas situações é que vai fazer toda a diferença. Quando eu me deparo com essas circunstâncias contrárias e eu me posiciono diante de Deus, eu começo a ver que realmente a minha vida faz todo sentido. Eu quero que você abra a Bíblia comigo em João 8:44. João 8:44 diz assim: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala o que lhe é próprio, porque é mentiroso e é pai da mentira. Repita assim comigo: o diabo é o mentiroso. E eu gosto dessa palavra grega usada aqui para o inimigo, porque a palavra aqui no original é diávolo, que quer dizer opositor, aquele que se levanta de maneira contrária. E muitos de nós
estamos carregando todos os problemas e circunstâncias adversas da nossa vida para o lado pessoal. E nós não estamos discernindo que as guerras e batalhas que estamos enfrentando, elas são espirituais. Porque o único interessado a nos tirar para fora do propósito, a nos desviar da vontade de Deus, a nos tirar do centro da vontade do Pai, é Satanás. Ele é que tem se oposto constantemente contra as nossas vidas. Obviamente, ele usa-se de pessoas, de circunstâncias, de situações estas que não estão firmadas na verdade. Satanás é um excelente ilusionista, ele constrói cenários, e ele desenha propósitos enganosos diante dos nossos olhos, tentando nos ludibriar, ou tentando nos engodar, ou tentando nos enganar, para fazer que agora, tonteados, nós venhamos perder o rumo, perder o foco, perder o caminho que foi desenhado sobre as nossas vidas. Aqui diz que ele se movimenta com base na mentira. E quando nós olhamos para o fundamento original da igreja histórica, nós vimos que os apóstolos e profetas construíram, juntamente com os outros ministérios, sobre a pessoa de Yeshua, Jesus, o Senhor, o Messias. E qual é o outro nome dado ao Senhor Jesus? A verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a verdade ela precisa ser altamente libertadora para as nossas vidas, para os nossos corações, para as nossas mentes, para que venhamos enxergar como o Senhor está trabalhando e como o Senhor está se movendo neste momento. Porque se tivermos uma leitura puramente humana, carnal, natural, racional, nós não vamos conseguir alcançar o nível de interpretação no Espírito que o Senhor deseja que nós venhamos alcançar. E qual é o trabalho do diabo? Qual é o trabalho do opositor? Qual é o trabalho daquele que se levanta contra o propósito? É construir mentiras acerca de nós mesmos, acerca das pessoas que estão ao nosso redor, acerca das circunstâncias que estão diante dos nossos olhos, acerca da nossa vida, do nosso futuro e acerca inclusive do próprio Deus em relação às nossas vidas. E se ele consegue minar essas bases de movimentação que nos levam a ter reações positivas para o cumprimento do propósito de Deus, nós retrocedemos, nós recuamos e nós paralisamos no meio da caminhada. E fazendo isso, nós estamos nos tornando desviados. Desviados do quê? Do alvo, do propósito, da vontade original de Deus, daquilo que Ele estabeleceu sobre as nossas vidas. Em 2 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 3, diz assim: mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam algumas pessoas de sorte corrompidas em vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Há duas palavras aqui em 2 Coríntios 11, 3, que são muito relevantes do ponto de vista do que nós estamos trabalhando hoje. A primeira palavra é mente e a segunda palavra são os sentidos, porque são essas as duas áreas da nossa vida que estão em constante ataque do adversário. Satanás ele tenta minar a nossa mente, mudando o nosso pensamento, mudando os nossos padrões de interpretação, a nossa inteligência, os nossos sentimentos, as nossas emoções, o nosso padrão cognitivo, a maneira com que nós percebemos o mundo. E ele muda também os nossos sentidos, e quando eu falo de sentidos, está falando de que o diabo corrompe a maneira com que nós percebemos as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Ele corrompe o nosso discernimento espiritual, ele decodifica as informações do céu, e quando eu acho que estou vivendo o propósito de Deus, eu posso estar vivendo o propósito de Satanás. Ao invés de estar vivendo a verdade que foi liberada do trono de Deus e construir a minha vida sobre Jesus, eu posso estar construindo toda a minha trajetória pautada em mentiras. E Deus está nos chamando para que nós venhamos a refletir sobre o nosso estado de espírito e ver se essa corrupção da mente e essa confusão nos sentidos
não estão afetando a vontade que Ele estabeleceu sobre as nossas vidas, porque o papel de Satanás, o papel do diabo é desviar as pessoas do propósito de Deus, e ele intenta isso sempre sobre a vida de Jesus. Eu quero usar a vida de Jesus como exemplo nesta noite, amém? Nós precisamos voltar à simplicidade de Jesus, precisamos ver as suas ações e as suas reações, como Ele lida com as circunstâncias diárias. Essa palavra nos alimenta, porque se Ele venceu o mundo e nos deixou a esperança de vencermos, então nós precisamos copiar a sua forma de vida, como Ele age, como Ele vive. Então, observando a palavra de Deus, nós vimos que o propósito do Senhor correu risco desde o seu nascimento. Deus, Ele desenha propósitos para as nossas vidas. Quantos aqui têm um propósito de Deus? Amém? Deus tem um plano para você, e Ele profetizou essas realidades espirituais ao seu respeito. Ele desenhou um projeto. Está escrito no seu livro, o Salmo diz que Davi, quando começou a recuperar todos os seus escritos que faziam com que ele pudesse trazer a arca de volta e construir a tenda, ele encontrou coisas escritas acerca dele, da vida dele, nos livros do Senhor. Quando nós nos encontramos na palavra, entendemos que aquela palavra é para nós, aquela palavra é uma palavra redentiva, e nós construímos uma identidade, nós descobrimos qual é o propósito que o Senhor profetizou da eternidade acerca de nós. Mas em algum momento, essa palavra, que ela é liberada do trono de Deus, ela ecoa e ela reverbera por toda a eternidade. As pessoas que estudam som, elas explicam que tudo aquilo que você fala, tudo aquilo que você diz, daqui a alguns dias será ouvido em algum lugar. Não porque estará sendo veiculado num CD, num DVD ou pela internet, mas a palavra, ela ecoa pelo universo, ela transforma o cosmos. E quando eu entendo que essa é a palavra de Deus, que foi liberada a meu respeito, um dia ela chega e me encontra. Talvez você tenha o seu testemunho de encontro com a palavra, quando você leu as escrituras e disse: meu Deus, isso aqui, é isso que Deus tem para mim. Esse é o propósito que o Senhor desenhou para a minha vida. Eu me encontrei, me achei aqui nas entrelinhas da palavra de Deus. Tem coisas escritas a meu respeito, e eu preciso agora me dedicar a viver a plenitude dessa palavra. Mas até um determinado momento nós vivemos numa espécie de anonimato espiritual, porque Deus nos esconde, nos oculta como seus segredos eternos, amém? Ele nos coloca debaixo das suas potentes mãos, nos esconde debaixo das suas asas, que nos adejam como uma galinha aninha seus pintinhos, e nós somos ali escondidos e protegidos pelo Senhor. E aí, de alguma maneira, o inferno, ele tenta interceptar essas profecias que foram liberadas a nosso respeito através da perseguição. Foi o que aconteceu com o Messias. Havia uma profecia de que nasceria uma criança que traria a redenção, e por conta disso, o rei, ele ordena que todos os meninos do reino sejam mortos. Então nós vemos uma movimentação no reino do Espírito por conta de uma profecia que foi liberada. Deus liberou palavras proféticas a nosso respeito. E não pense que o diabo está indiferente àquilo que foi liberado sobre a sua vida, porque ele anda ao nosso derredor constantemente, buscando a quem possa tragar, fazendo com que você fuja daquilo que o Senhor desenhou para a sua vida, do propósito original que Ele estabeleceu, e fazendo com que esse espírito de morte realmente mate os sonhos e os projetos de Deus que foram impartidos com o seu espírito. Em algum momento essa palavra da eternidade ecoou, e ela reverberou no seu coração e no seu espírito, e ela encontrou repouso em um lugar. Só que agora encontrou um lugar de vida, está gerando vida, e Satanás começa a se movimentar para trazer a morte, para matar antes que se estabeleça, para matar antes que se posicione, para matar antes que aquilo realmente se cumpra. E ele começa a desenhar um propósito para vir contra a profecia que antes estava oculta. Entretanto, existe um tempo de Deus. Repita assim comigo: tempo de Deus. E dentro desse tempo há um modo de Deus
E quando Deus estabelece uma sincronia, um sincronismo entre tempo e modo, Ele torna pública esta profecia que foi liberada acerca de nós. Foi o que aconteceu com Jesus Cristo no dia do batismo por João. Quando João olha, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, Ele é maior do que eu vim para preparar o caminho dele. Ou seja, ali, quando ele é batizado, os céus se abrem de uma forma sobrenatural, e de uma maneira audível, a voz de Deus é labrada, dizendo: eis aí o meu filho amado, em quem o meu coração se alegra. Nesse momento, a palavra que foi liberada de forma profética na eternidade, ela encontra repouso nas nossas vidas, ela encontra um lugar de cumprimento, e ela se torna pública diante dos homens. Nós começamos a caminhar num lugar onde Deus torna público aquilo que Ele estabeleceu. E aí, se você achava que o nível de perseguição era grande, é porque você ainda não experimentou o nível de perseguição que vai acontecer quando Deus tornar público aquilo que Ele estabeleceu sobre a sua vida em relação ao seu chamado. Porque daí a coisa complica um pouquinho mais, porque as investidas de Satanás, elas passam a ser mais intensas para te desviar da vontade de Deus. E esse plano de Jesus, que nós vimos em Filipenses, era um plano muito oportuno. Vamos combinar? Nós estamos falando do propósito da salvação e da redenção de todas as coisas através de Jesus. E portanto a cruz, ele era o seu alvo, era o seu maior foco. Ele precisava realmente cumprir a profecia de resgate que havia sido liberada sobre a vida dele. Quantos me acompanham? Então, o primeiro desafio de Jesus, porque logo após o seu batismo, ele começa a se movimentar ministerialmente, e ele começa a carregar com ele alguns homens muito complicados, uma equipe que não era tão boa assim, né? Tinha alguns problemas bem sérios, e ele também tem a oposição dos religiosos, ele também tem a oposição de um sistema institucionalizado, religioso, ortodoxo, fixo, e que se levanta contra ele. Então, ou seja, tem toda uma configuração completamente diferente daquilo que ele precisava enfrentar, mas era necessário que ele passasse por todos esses processos. Às vezes, essa equipe tão despreparada, com homens tão imperfeitos, discutiam entre eles. A Bíblia diz que eles se arrazoavam entre eles, ou seja, eles se argumentavam e contra-argumentavam, batiam na mesa e faziam grandes confusões. E eles tinham muitos problemas, e problemas sérios, inclusive de caráter, problemas de desvio de conduta, problemas de temperamento desequilibrado. Os discípulos de Jesus eram pessoas altamente problemáticas, e o local em que Jesus estava era muito hostil, muito complicado, aquele ambiente era pesado, mas Jesus, ele sabia que ele precisava vencer esses relacionamentos diários e tóxicos. O grande problema é que nós temos uma palavra da parte de Deus, mas quando nós começamos a nos relacionar e as dificuldades dos relacionamentos começam a aparecer, e nós temos que lidar com as dificuldades do outro, e aí lembre-se de Filipenses, se você deixou aberto, diz assim: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para aquilo que é dos outros. Porque as outras pessoas podem te influenciar de forma positiva ou de forma negativa, ou para cumprir o propósito que Deus estabeleceu na sua vida, ou para matar a palavra profética que estava liberada sobre você. Porque Satanás também se utiliza de pessoas, ele também influencia pessoas. Há guerras no reino do Espírito que precisam ser vencidas, e nós precisamos entrar nesse lugar. Se nós não tivermos o equilíbrio emocional na nossa mente, nos nossos sentidos, necessário, nós começamos a tomar decisões erradas e precipitadas por conta das más influências que estão alterando o curso das nossas vidas. Se você não estiver conectado a Deus e realmente estiver com seus ouvidos sintonizados para ouvir a sua voz, você vai começar a se deixar levar por sentimentos adoecidos das pessoas. Porque
As feridas na alma são as casas dos demônios. Os demônios se alimentam das feridas purulentas, infecciosas, da falta do perdão, dos relacionamentos adoecidos. E se por conta dessas situações você começa a se envolver com isso, você se distrai do propósito, o tempo passa e você não cumpre a profecia. Você precisa ter muita diligência para conseguir guardar o seu coração nesse momento, ter compaixão de todas essas pessoas, compreendê-las em todas as situações. Mas pessoas desalinhadas, elas começam a nos intoxicar e elas começam a causar confusão nos nossos sentidos. Chega um determinado momento que você já não sabe se é Deus falando com você ou se é o diabo. Você não sabe se as pessoas estão afrontando você ou confrontando o seu caráter. Você não sabe se você está sendo submetido a um processo de provação para que realmente você seja aprovado em Deus, ou é o inferno se levantando contra a sua vida porque você fica confuso em relação a todas as circunstâncias que estão acontecendo ao seu derredor. Então tente avaliar o processo inteiro, não situações isoladas. Sempre volte a lembrar das palavras proféticas que foram liberadas sobre a sua vida. Sempre volte a refrigerar a sua mente com o propósito original que Deus desenhou antes de todas as coisas na eternidade. Sempre traga à memória aquilo que pode te dar esperança. Não pare nas pessoas, não pare nas situações complicadas, não pare nas adversidades, não pare nas circunstâncias complicadas. Avance. Avance. Foco, objetivo, sem distração, sem corromper o coração. E aí nós vamos aprender a lidar com essas situações difíceis que estão nos desenvolvendo para o propósito. Um outro texto que diz que Jesus também, ali naquele momento, ele foi provado a se desviar do caminho para o qual ele foi estabelecido, foi a serenidade com que ele lidou com a desonra. Repita assim comigo: eu preciso de serenidade, de tranquilidade para lidar com a desonra. Somente quem tem um coração humilde passa por humilhação. Quando em Marcos, no capítulo 6, no versículo 4, Jesus fala da falta de credibilidade que ele tinha entre os seus. Ele chegou em Nazaré e ali as pessoas que o conheciam, ele é o filho do José, o carpinteiro, ele é o filho de Maria, ele não é o irmão desse, daquele, do outro. Esse aízinho, eu já sei quem é. Agora ele está se achando o Messias. Quem ele pensa que é para entrar nesse lugar? Esse camarada está louco. E Jesus diz: realmente, o profeta na sua própria casa e entre os seus, na sua terra, ele não tem honra. E ali ele é reprovado. Jesus poderia ter se desviado do propósito. O que ele deveria ter feito ali, talvez, se fôssemos nós? O temperamento já sobe além dos pacovás. Nós já íamos liberar cobras e lagartos e escorpiões. Já íamos fazer mais milagres do que as pessoas esperavam, para mostrar para as pessoas que a gente pode. Afinal de contas, a gente tem poder, tem autoridade. Mas não. Jesus lidou com isso com toda a humildade necessária. Então chega um determinado momento das nossas vidas que para o cumprimento do propósito nós vamos ter que lidar com algo chamado humildade. E Deus só lida e trabalha a nossa humildade nos humilhando. E Jesus declarou isso. Ele falou: gente, olha, cuidado aí vocês, porque o profeta na sua casa ele não vai ter muita vez não. Porque o pessoal vai lidar com uma dificuldade com você aí. Mas a Bíblia diz que naquele lugar Jesus realizou somente alguns poucos milagres. Por quê? Quando você desonra alguém, você não aproveita todo o potencial que essa pessoa tem para te oferecer. Eles poderiam ter sido curados, libertos, salvos, redimidos, porque afinal de contas, Deus estava entre nós, Emanuel, Deus conosco estava ali. Poderia ter transformado realidades de vida, poderia ter compartilhado propósitos eternos, mas não, as pessoas o rejeitaram e por isso perderam a vez. Então quando você for rejeitado, quando você for humilhado, pense o seguinte: quem está perdendo é o outro. Porque você tem tanto dom lindo, tanto talento, tanta habilidade, tem um chamado incrível, promessas de Deus.
Se Deus não permitiu que você liberasse, ainda não é o tempo, fique escondido aí, espera o Senhor te preparar, porque no momento adequado, a palavra ecoará, a profecia se cumprirá e Deus trará à luz a sua vida. Então não lide com isso em relação às suas questões pessoais. Geralmente nós carregamos muitas cargas de rejeição, nós carregamos muitas cargas de reprovação, e quando nós temos que lidar com essas circunstâncias, a gente não sabe como, e aí por conta disso a gente se perde do caminho. Tem coisas que não adianta você esperar dos homens, somente Deus vai poder lhe dar. Então não espere a aprovação das pessoas, confie na palavra e na profecia que foi liberada sobre você. Isso fará com que você tenha convicção do seu chamado. Isso fará com que você esteja sintonizado com o céu. E de acordo com o céu, você irá se movimentar. E não existe nada mais precioso para o cumprimento da vontade de Deus, meu querido, do que você se movimentar debaixo do propósito de Deus, por conta daquilo que o Senhor está falando na eternidade. Quando os ouvidos ouvem a voz de Deus, e o coração se dispõe a fazer sua vontade, nós começamos a nos movimentar. Não tem situação complicada, difícil, nem crise, nós passamos por todas elas porque nós temos convicção de que estamos no caminho certo, de que estamos fazendo a coisa certa, de que os nossos passos são firmes. Algumas pessoas colocavam em dúvida a sua identidade, colocavam em xeque quem Jesus era, ficavam brincando até mesmo com o nome dele, por conta da maneira com que ele se movimentava, achavam ridículo, achavam patético, achavam que ele era apenas um agitador, um louco, um herege, um rebelde, sem causa. E ele começa a ganhar proporções. Quando você vai estudar sobre a raiz da palavra identidade, repita comigo, identidade, você aprende que identidade é a qualidade que um indivíduo tem de ser idêntico a algo. Por isso que Jesus sabia o que ele estava fazendo. Ele disse: eu faço o que eu vejo o meu Pai fazer. Essa é uma conexão profética em banda larga com o céu, onde Deus falava e o Senhor se movia. O Pai falava e o Filho fazia. Então, independente do que as pessoas achem, independente do que as pessoas pensam, quando você tem identidade de filho, quando você entende que você é herdeiro, quando você tem uma profecia liberada sobre a sua vida, independente das pessoas acreditarem ou não, duvidarem ou não, você sabe o que foi estabelecido sobre você. Mas você precisa fazer um exercício, você precisa ser honesto com você mesmo. E também você precisa ser sincero com os outros, porque nós somos treinados a esconder o que nós sentimos e o que nós pensamos, para não passar por um processo de reprovação das pessoas. Não se oculte, não se esconda, seja transparente com as pessoas e seja honesto com você mesmo. Você pode estar errado, seja humilde, abra o coração para o conserto, abra o coração para o conselho, e aí conserte, mas não tenha medo de se expor, de fazer valer os seus pensamentos, como você é, quem você é. Não permita que Satanás mate a profecia, mate o propósito, porque nós nos esforçamos muito para passar uma imagem para os outros, que na verdade não existe, é só para agradar, é uma imagem somente para fazer parte do grupinho, para fazer parte da tribo, e nós não precisamos disso. Nós precisamos ter convicção de quem nós somos no Senhor, certeza absoluta que Ele nos chamou. O Senhor tinha certeza de quem Ele era. Jesus foi chamado de endemoniado, de agitador, de herege, de rebelde, de tudo, mas Ele era livre de todas essas pessoas, e mesmo sendo chamado de tudo isso, Ele ainda as servia. Nós precisamos ser livres de todos para servir a todos. E mesmo que as pessoas pensem coisas erradas a nosso respeito, elas não são perfeitas, talvez elas não tenham entendido ainda como nós nos movimentamos da parte de Deus, talvez elas não tenham visto ainda como Deus nos usa. Então elas são livres para pensar o que elas quiserem, inclusive se essas coisas forem contrárias. Mas quando Jesus, ele ouvia qualquer coisa a respeito dele: você é tal coisa,
Você é o Cristo, você é o Rei, você disse isso. Como é que Jesus respondia? Ele dizia: tu dizes. Essa é a sua opinião. Ela pode não estar no nível certo, ela pode não ter clareza exata, ela pode não ter transparência total, mas essa é a sua opinião a meu respeito. E tudo bem, vamos continuar caminhando. Vamos continuar caminhando, vamos deixar a palavra do Senhor se cumprir na minha vida. Vamos deixar Deus desenhar o propósito dEle. Eu respeito o que você pensa a meu respeito. Amém? E continuamos a caminhar. Jesus estava dizendo: a sua opinião não muda o que eu sou como filho de Deus. Eu sou o que Deus me chamou para eu ser. A expectativa das pessoas, outra coisa também que pode nos tirar do desvio do caminho, quando nós nos preocupamos muito e nós construímos a nossa vida na expectativa das outras pessoas. Repita assim comigo: eu não posso sustentar falsas esperanças. Por favor, não faça isso. Ali muitas vezes ele foi confundido com alguns profetas, ele foi chamado de Elias, mas o Senhor sabia quem ele era, e ele sabia até que momento ir, ele dava limite para as pessoas. Nós precisamos aprender a dar bordas para as pessoas, amém? Há pessoas muito invasivas, e nós precisamos aprender a dar limites, porque se nós não nos respeitarmos, as pessoas também não nos respeitam. Então Jesus, ele sabia dizer não quando era necessário. Como nós precisamos aprender a dizer não e nos livrar dessa doença, dessa necessidade patológica emocional de sempre agradar a todo mundo todo o tempo. Por que é que todo mundo tem que estar feliz a todo tempo comigo? De onde vem essa necessidade de eu ter que dar prazer para todas as pessoas a todo momento? As pessoas também não me entristecem a todo momento, com palavras e atitudes. E por que em algum momento, pelos meus posicionamentos, eu também não posso causar? Isso é relacionamento. Não posso causar talvez um entristecimento no coração delas. Isso deveria nos unir mais ainda, não nos afastar. Porque nós estamos tendo a liberdade de sermos nós mesmos. Então não construa nas pessoas, no coração de quem está ao seu derredor, uma expectativa falsa que depois você não vai poder sustentar. Isso é defraudação. Não engane as pessoas. Seja o que você é. Jesus disse aos discípulos: eu não tenho onde reclinar a cabeça. Quer me seguir? Eu não tenho onde morar. Quer ir junto? Topa? Vamos embora. Seja sincero. Não existe nada mais doentio do que você viver para suprir as necessidades dos outros e não viver pelo propósito. Você anda em círculos e resolve e descasca pepino, e descasca abacaxi, resolve problema e apaga incêndio, e quando você vê, a vida passou, e você não cumpriu aquilo que o Senhor estabeleceu sobre a sua vida. Enquanto nós não confrontamos essa necessidade das pessoas de ser o que elas querem que a gente seja, nós não nos posicionamos, e quando nós não discordamos, nós vamos sendo aceitos, mas espera o momento que você vai ter que contrariar. Se você acha que entendia de rejeição, tente ser você mesmo. Nesse momento, nós precisamos entender que talvez nós precisamos parar de estar submissos a uma liderança injusta, porque nós estamos sendo estuprados emocionalmente, abrindo mão de quem nós realmente somos. Nós temos uma falsa culpa o tempo inteiro no coração, porque a necessidade de agradar. Eu falei, mas eu não deveria ter falado. Eu disse, mas eu não deveria ter dito. Mas agora eu já falei, e agora?
Nunca tenha um descanso, por quê? Porque essa culpa falsa faz você parecer inadequado, incompetente. E nós vamos nos isolando cada vez mais para poder ser quem a gente é, somente com quem aceita. Porque, infelizmente, nem todos vão te aceitar do jeito que você é. E você precisa buscar a sua verdadeira imagem, que é a semelhança ao Senhor. Você precisa refletir o Pai, refletir Jesus. Você não precisa se tornar igual a ninguém, como um robô, porque essa sua autoimagem negativa, esse medo seu da reprovação, está te empurrando para fora da vontade de Deus e está te desviando do propósito, porque você tem a necessidade de agradar o mundo e nem todo mundo vai conseguir agradar todo mundo. Outra coisa que Jesus teve que vencer para o cumprimento do propósito, que são distrações que podem te desviar, são as projeções irreais. Repita assim comigo: ah, se eu fosse você. Você já ouviu o conselho assim? Amém? Alunos da Casa do Oleiro que estão aqui, por favor, nunca digam isso no aconselhamento. Vá para a Bíblia. Ninguém é você. O instrumento de orientação está aqui. Se nós tivermos carências, essa coisa do se eu fosse você, se a gente for muito dependente emocional, a gente vai acabar sendo controlado, e a gente acha que é amizade, mas não é. A gente pode estar vivendo por necessidade. Lembra da samaritana? Ela tinha 5 maridos e o que ela tinha não é dela. Por quê? Por conta das carências, das necessidades, de alguém que pudesse botar o pão na mesa, ela ia se dando em casamento. E às vezes a gente não se casa com o noivo certo, e não ouve a voz do noivo, por conta de que a gente está casado com muita gente, ouvindo muita opinião, porque a gente não tem certeza de quem a gente é, e a gente fraqueja, e a gente começa a ser o quê? Manipulado, controlado, invadido, e a gente vai achando que aquilo é cuidado, só que a gente vai passando a viver na coleira. E aí aquela pessoa começa a dizer para você o que você deve fazer, como você deve se portar, como você deve conduzir a sua vida. E essa pessoa só vai estar do seu lado para celebrar os seus resultados, não a sua essência, porque ela se projeta em você. Ela é tão infeliz, ela tem dificuldade de encarar as suas frustrações, as suas decepções. Ela é tão incompleta que ela precisa de outras pessoas para fazer o que ela não tem coragem para fazer. E aí ela começa a usar você como massa de manobra. E você precisa se ver livre disso. Porque em muitos momentos Jesus teve situações como essa. Das pessoas disserem: não, Senhor, não faça isso, faça aquilo. Senhor, não faça isso, faça aquilo outro. Você começa a perceber. Sabe que nós vamos vivendo numa espécie de uma condenação, porque se nós não suprirmos as expectativas daquela pessoa, nós sempre achamos que a gente deveria ter feito como aquela pessoa disse que eu deveria fazer, porque se ela estivesse no meu lugar, ela faria e teria dado certo. Então a gente nunca arrisca, a gente nunca corre risco, a gente nunca se emancipa, a gente nunca se responsabiliza pelos nossos próprios atos. Porque tem pessoas que não têm coragem de tomar determinadas atitudes na vida e querem usar você como escudo para que você faça aquilo que é para elas fazerem. E você não é escudo de ninguém. Às vezes as pessoas dizem para mim: você é profeta, fala. Não, profeta vê. Se você está recebendo a direção de falar, fala você. A responsabilidade é sua. Eu não tenho uma palavra para falar, eu só vejo. Essa é a postura do profeta. Só que vai chegar um momento que as pessoas, elas começam a incomodar, porque elas começam a se projetar em nós e começam a querer fazer com que a gente viva aquilo que elas querem.
elas não estão muito interessadas no nosso coração, no cuidado com as nossas vidas. Num primeiro momento, chega com essa conversa de cerca Lourenço, querendo arrancar tudo que você tem de informação. Por quê? Quer saber da sua vida, quer te ajudar, quer estender a mão, quer te apoiar, está junto na hora difícil. Mas será que é isso mesmo? Pergunte. Se você não tiver certeza de quem você é facilmente manipulável e você se transforma em marionetes nas mãos dos outros. Foi o que Herodes fez. Queria que Jesus fosse um mago, que ele fizesse algumas mágicas, porque demoraria um pouco mais de tempo para ele ir para a cruz. Se juntou ali com Pilatos, e debaixo daquela politicagem toda, vem cá, você vai ser o nosso mico de circo, você vai dançar conforme a música. E Jesus não se submeteu a isso, porque ele não tinha que fazer esse tipo de relacionamento por conveniência. Ele não se vendeu, ele não negociou seus valores, ele não negociou seus princípios. Depois a gente vê Jesus sendo levado para o deserto. Quantos ainda me acompanham? A gente vê Jesus sendo levado para o deserto depois de ter sido batizado para ser tentado pelo diabo. E aí a gente vê Jesus sendo tratado em 3 outras áreas que podem te desviar do propósito de Deus. A primeira é a concupiscência da carne. O diabo disse: transforma a pedra em pão. Pega essa pedra aqui e transforma em pão. Por quê? Nós somos tratados na nossa natureza pecaminosa. Só que o Senhor foi concebido de uma maneira virginal, pura, santa, imaculada, e portanto ele não trazia com ele a natureza do pecado. E o diabo não encontrou nele repouso para tentá-lo nessa área. Por isso que nós precisamos lidar de uma maneira responsável com as nossas iniquidades, porque tem áreas da nossa vida que nunca foram tratadas pelo Espírito Santo. Tem pecados que nós cometemos que nós nunca confessamos. Tem áreas da nossa vida que ainda estão sob as trevas, ainda não receberam luz. Áreas de debilidade no nosso caráter, de fraqueza no nosso temperamento. Áreas da nossa vida que estão caídas e o Senhor quer tocar, quer transformar, quer mudar, mas nós somos o quê? Muito duros, muito orgulhosos, muito soberbos. E Deus está armando toda uma situação em torno de nós para tentar amolecer o nosso coração e trocar a nossa vida, trocar a nossa essência. Mas nós somos o quê? Muito prevenidos. A gente se arma contra Deus e não cede, não deixa o Senhor trabalhar. Como o diabo tenta? Ele vai tentar olhar as iniquidades que ainda estão no nosso coração, que são portas, são brechas, que estão descortinadas, e ele vai passar por esses lugares, para tentar encontrar um lugar de domínio e de governo na nossa vida. E quando eu falo de pecados, eu não estou falando somente da imoralidade, não. Eu estou falando da inveja, eu estou falando da mentira, eu estou falando da murmuração, eu estou falando da fofoca. Eu estou falando de situações nesse nível, nesse lugar. Por isso que nós precisamos vencer os nossos desejos carnais, as nossas inclinações desvirtuadas, que estão nos levando a buscar a satisfação da velha natureza. Não, nós precisamos alimentar o espírito vivificado, não mais a alma. Através de Jesus, nós tivemos o nosso espírito vivificado, e a nossa inclinação, a nossa tendência agora deve ser para as coisas dos céus, deve ser para as coisas divinas. É com isso que nós precisamos ocupar o nosso tempo, a nossa mente e os nossos sentidos. Estamos totalmente dedicados ao Senhor. E se nós não tivermos esses trilhos reconstruídos na nossa vida, nós vamos passar a ter uma vida desregrada e sem limites, porque todas as vezes que Satanás bater na porta do nosso coração, tentando bater na concupiscência da carne, nos fazendo transformar pedras em pães, nós vamos estar sendo escravos de nós mesmos, escravos do pecado. Agora eu entendo por que Davi, ele orou muitas vezes e ele dizia: Senhor, livra-me de mim mesmo, porque ele estava dizendo: a minha carne está tentando ocupar o lugar que é teu. Então, Senhor, limpa o meu coração, limpa a minha vida, porque esses desejos carnais, quando eles estão totalmente desequilibrados,
e não estão sendo conduzidos da maneira correta, eles causam a destruição do propósito de Deus. Você pode cair pesado. E essas obras da carne, elas são manifestas, porque elas são trabalhadas interiormente. Uma das coisas que nós falamos na casa do oleiro, é que as pessoas que pecam, elas não pecam do dia para a noite. Elas não acordam de manhã e abrem a janela e dizem, que dia lindo para pecar, né? Então eu vou resolver agora adulterar. Então eu vou fazer essa escolha na minha vida, eu vou fazer isso. A pessoa não faz isso, ela vai gradativamente entrando nesse lugar. Ela vai fazendo concessões aqui, abrindo portas ali, precedentes lá, e interiormente ela concebe o pecado, porque as obras da carne, elas se manifestam, elas já foram concebidas interiormente em relação a isso. Outra questão que Jesus foi trabalhado para não se desviar do propósito é a concupiscência dos olhos. Cuidado, repita assim comigo, fale para a pessoa que está ao seu lado assim, cuidado com essas mensagens de que o Senhor te dará todas as coisas. Olha lá, hein? Olha aqui para mim. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Amém? Tem coisas que não são para mim, porque elas aguçam a cobiça e a ambição. Elas me levam, isso é muito sutil. Se não fosse assim, nós não teríamos uma doutrina chamada doutrina da prosperidade, que é uma teologia desenvolvida para que as pessoas se deem bem na vida. E isso é tão sutil que pode ser espiritualizado. Você usa a Bíblia. Deus quer me dar? Quer. Mas eu posso ter? Fica o ponto de interrogação. Aquilo que talvez seja bênção para um, seja ruína para mim. No final das contas, nós começamos a ardentemente desejar coisas que nós não podemos ter. Não que você não possa sonhar, é permitido sonhar. Não que você não possa desejar, você pode desejar. Não há nenhum problema nisso, desde que isso esteja de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. Desde que isso contribua para o cumprimento do propósito do Senhor para a sua vida. Se tem algo que você cobiça, que você anseia, que você deseja ardentemente, mas que não vai contribuir para o cumprimento do propósito, fica longe disso. Volto a dizer, essa doutrina da prosperidade, ela vai aliciando o ego, vai dizendo que nós merecemos, e por achar que nós merecemos, a gente vai entrando numa onda. Só que nem sempre que Deus concede a bênção, Ele está nos aprovando. Bênção não é sinal de aprovação. Repita assim comigo, bênção não é sinal de aprovação. Deus deu carne ao povo hebreu no deserto, até sair pelos olhos, eles comeram até se fartar, até não aguentar mais. Mas por que Deus concedeu isso? Isso foi uma bênção? Não, foi porque eles estavam murmurando tanto, reclamando tanto, blasfemando tanto. Essa não era a vontade de Deus, mas de tanto eles reclamarem, Deus liberou. Há pessoas que por conta das suas carências lá no passado, aí eu estou falando da concupiscência dos olhos, pelas faltas que tiveram, vêm para a igreja e querem ser supridas em tudo, e alimentam a sua espiritualidade com conquistas financeiras, porque querem provar para os outros que deram certo. Deus quer nos tirar desse lugar. A gente não pode ficar querendo provar para os outros que deu certo, porque você vai sair do propósito totalmente. Você vai trabalhar até adoecer para ficar adquirindo coisas que Deus não quer que você tenha, para conquistar coisas que o Senhor desaprova. Para quê, gente? Para que esses resultados de sucesso? Se nós não conseguimos lidar com as coisas simples. A outra questão é a soberba da vida. Repita comigo, soberba da vida. O diabo diz assim, olha, se joga daqui, tenta teu Deus, dá ordem aos anjos que estão sob a tua submissão e eles vão te segurar. Você não é o cara. Nós sempre vamos ser tentados a entrar num lugar de provar quem nós somos, quando quem tenta provar algo é porque não é.
Quem tenta o tempo inteiro provar algo para alguém é porque não é, não tem certeza de quem é, não tem identidade. Então aí começam os desejos de posição, e começam as brigas por lugar de poder. Só que quem deseja poder é porque não tem autoridade. A autoridade só tem quem passa por todos esses processos, a maneira de Deus, conforme a palavra, segundo as orientações do fruto do Espírito, aquele que realmente reflete Jesus. Poder, querido, é conquistado a ferro e a fogo, pela posição. Poder é conquistado pela manipulação que é sutil, pelo controle que é sutil. Autoridade não. Autoridade é conquistada com o fruto do Espírito, quando você é aprovado em todas essas circunstâncias, dando as mesmas respostas que Jesus deu a todas elas. Quem encontra um lugar de influência no reino, é porque encontrou um lugar de autoridade, porque essa autoridade foi construída numa coisa que nem todo mundo tem, que se chama caráter. Só que de tanto exaltar o seu próprio caráter, você pode pecar também, porque existe um pecado muito perigoso quando nós nos achamos bons demais, quando todo mundo tem erro e nós não temos, quando todo mundo tem defeito e a gente não tem, quando a gente fala da desgraça de todo mundo e não consegue olhar para as nossas próprias desgraças, quando a nossa boca só é usada para falar dos outros, mas a gente não fala das nossas fraquezas, porque nós nos achamos bons demais. Nós temos um orgulho da virtude, um orgulho do caráter, e se nós formos ver a nossa vida, a gente não é tão perfeito assim, tem furo. Avalie aí que tem furo. A gente vê uma multidão de erros e os pecados nos outros, mas não consegue admitir as nossas próprias deficiências. Espera aí, o Evangelho precisa transformar primeiramente você, depois os outros. É uma reforma interior, é uma revolução no seu coração. Pare de ser crítico. Nós precisamos ser mais exigentes com a gente e ser mais compreensíveis com os outros, porque se você alcançou um lugar de uma alta espiritualidade, saiba que você se tornou mais responsável por conta disso, e portanto vai te exigir mais misericórdia com quem está começando, mais compreensão com os erros das pessoas. Mas nós nutrimos esse orgulho da santidade. Meu Deus, eu nunca pensei que santidade fosse virar pecado. Vira. Na mão de uma pessoa desalinhada do propósito, até a santidade vira pecado, porque nós nos orgulhamos tanto de sermos perfeitos, da nossa integridade, que as nossas atitudes são irrepreensíveis, que nós nos achamos melhores do que as outras pessoas, e nós não somos tão santos assim. Então tá bom, fica preparado, porque vai vir aqui uma carruagem de fogo do céu, e aí o Senhor vai lhe tomar para si, porque você já não é, e aí você vai ser tomado e vai ser trasladado. Glória a Deus. Todos nós estamos no processo, por favor, todos nós estamos no processo, todos nós temos áreas de decadência, todos nós temos áreas a melhorar, todos nós temos dificuldade. Por favor, vamos ser mais compreensivos, senão a gente não avança no propósito. Vamos para frente. Divergências ideológicas, Jesus teve que enfrentar isso. Religião ou reino? Jesus bateu de frente com isso, e nós precisamos ter discernimento para caminhar nesse lugar aqui. Por que discernimento? Porque nós precisamos examinar as Escrituras, nós precisamos ter relacionamento devocional com o Senhor, nós precisamos ter uma vida de oração. Para quê? Porque num período de transição, muitos choques são inevitáveis, mas se eu estiver encharcado nos ribeiros de azeite, encharcado no óleo da unção, o amor de Deus estará superabundando na minha vida, e eu vou superar todas essas diferenças, eu vou conseguir ser complacente, eu vou conseguir ser compreensivo. Isso não quer dizer que eu preciso andar de mãos dadas com o pecado, não.
Isso não quer dizer que eu precise fazer vistas grossas para os erros, não. Eu não estou querendo que você viva um evangelho licencioso, permissivo. Eu quero que você tenha responsabilidade, mas nós precisamos de discernimento para nós não termos um coração crítico, porque Deus vai começar a mudar muitas pessoas de lugar, Deus vai começar a mudar o comportamento de muitas pessoas, e se nós formos julgadores, nós não vamos entender o que Deus está fazendo, como Deus está se movendo, e a gente até vai começar a dizer que é errado aquilo que Deus está promovendo, a gente vai começar a destruir o desenho que Deus está construindo, que não são os cenários ilusórios de Satanás, mas são realmente a aplicação do propósito eterno de Deus, mas a nossa resistência ao novo pode nos deixar de fora do propósito. A nossa resistência às mudanças pode nos reprovar. E o fruto do Espírito nesse momento é quem vai definir quem está realmente no Senhor, quem realmente tem uma vida de dedicação integral ao Senhor. A outra questão, repita comigo, desistência. Gente, o próprio Pedro, o camarada que estava ali ao lado de Cristo, e entendeu que ele era o Cristo, ele era ungido. Pensa comigo, e tu, o que dizes? Quem eu sou? E Pedro teve uma revelação de quem Yeshua era. Pedro teve o entendimento revelado de quem ele era o Messias, tanto que Jesus disse, puxa Pedro, cara, nível hard, hein? Não foi carne e sangue que te revelou, foi o Pai falou ao seu coração quem eu sou. Esse mesmo Pedro, depois disse assim, Senhor, o Senhor não vai para a cruz, o Senhor não vai morrer coisa nenhuma, não, eu vou pegar minha espada, eu vou cortar a orelha, eu vou pular na frente, não vou deixar nada acontecer, pelo amor de Deus, não vamos deixar isso acontecer com o Senhor mesmo. Por que a mesma boca que recebeu uma revelação de que tu és o Cristo, Filho de Deus, às vezes é a mesma boca que quer convencer Jesus a fugir da cruz? Às vezes as mesmas pessoas que reconhecem a sua unção, quando você começa a se movimentar diferente no propósito por conta de um comando do céu, elas começam a te reprovar. Elas dizem que você está errado. Por quê? Porque nós temos sempre a tendência de nos mover por conveniência e às vezes pelas facilidades que nós temos. Aí nós escolhemos com quem nós vamos andar, porque nos cai bem. Porque aquelas pessoas nos trazem resultado, aquelas pessoas são escadarias para a gente subir, para a gente alcançar o sucesso. E aí eu construo relacionamentos por interesse, e não relacionamentos que celebram as pessoas, porque dentro de cada uma delas tem dádivas, tem presentes do céu, independente do padrão financeiro que elas vivam, do padrão intelectual que elas caminham, de quantos livros elas leem por ano. Essas pessoas, elas merecem respeito e dignidade. No momento, ele tinha revelação, no outro momento, ele foi repreendido pelo Senhor e chamado de endemoniado. Repreendido pelo Senhor e chamado de endemoniado, porque não queria que Jesus cumprisse o propósito, estava servindo de boca de Satanás, sob a influência de demônios, tentando impedir o propósito. Então, queridos, entenda uma coisa: há forças ao seu derredor que querem te paralisar, que querem fazer você estacionar no meio da caminhada, para você perder o foco daquilo que Deus chamou você para ser, e você para fazer, e você para falar. Mais importante, na verdade, é ser. Nesse tempo não é importante o que você fala, nesse tempo não é importante o que você faz, nesse tempo o importante é o que você é. Porque tem muita gente que fala muita coisa, mas não é. Outros que fazem muita coisa, mas não são. Deus quer que a gente seja. É um tempo de construir. O último processo, repita comigo, autopreservação. Gente, na hora H do está consumado, lá na cruz, Jesus de braços abertos, olha para o lado, tem um ladrão ali,
dizendo para ele: tu não és o Cristo? Desce, pula fora dessa, salta fora, vaza enquanto tem tempo. O ladrão da cruz: se tu és realmente o Filho de Deus, desce e salva-te a ti mesmo. Satanás sempre quer que nós provemos o tempo inteiro a nossa condição de filho, desde o nosso nascimento até a nossa morte. Jesus, claro que ele poderia, como Filho de Deus, ter conservado a própria existência, a sua integridade física. Afinal de contas, nós já lemos lá em Filipenses que ele não usurpou ser igual a Deus, mas ele resolveu passar por todos os processos de humilhação, porque isso estava lhe dando autoridade no reino do Espírito. Ele estava sendo forjado para o cumprimento do propósito, para esse tempo. E o desejo de Satanás não é que a gente se mantenha vivo, ou que a gente morra. Tanto faz para ele, se vivo ou morto. Ele quer que a gente não cumpra a vontade do Pai. Ele não quer que a gente viva o propósito eterno. Ele não quer que a gente se encaixe dentro daquilo que Deus planejou. E o Senhor quer que nós entendamos que essa experiência da morte, ela é especial, porque sem morrermos não há ressurreição. Deus vai nos conduzir realmente ao lugar de morte, e vai ser muito doloroso. Nós vamos ter perdas irreparáveis, nós vamos ser tocados na nossa índole, na nossa dignidade, nós vamos ser ofendidos na cara, perseguidos falsamente, a todo instante, a todo momento. Para quê? Para que nós venhamos a morrer, porque se nós não morrermos, nós não podemos gerar novas sementes e novos frutos. Nós precisamos cair na terra e morrermos. Todas essas coisas, elas são lixo, elas são passageiras, elas são momentâneas. Agora eu quero saber quem é injusto comigo, quem me persegue. Eu quero saber de cumprir o propósito, desde que eu esteja fazendo a vontade do Pai. O meu coração está feliz, o meu coração está pleno, o meu coração está alegre, o meu coração está realizado. Não há espaço para medo, frustração, decepção, porque eu sei para que eu fui chamado, e eu sei que eu estou cumprindo a vontade de Deus. Mas nós não queremos morrer para nós mesmos. E ao invés de calar, nós preferimos discutir. Queremos bater boca, queremos ter razão, queremos fazer valer o nosso pensamento. E ao invés de descansarmos no Senhor e esperarmos Ele se movimentar, nós queremos agredir e violentamente. E aí todas as obras da carne, elas se manifestam. Ao invés de escolhermos a perda, o dano, indo para a cruz, nós queremos brigar pelos nossos próprios direitos o tempo inteiro. E eu quero que você leia comigo 1 Timóteo 4:1. Se você puder ficar de pé e ler esse texto. Primeira Timóteo 4:1 diz assim: enquanto você abre a sua Bíblia, diga para a pessoa assim que está ao seu lado: o maior interessado é o diabo, ele é seu inimigo, não as situações e nem as pessoas. 1 Timóteo 4:1 diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e às doutrinas dos demônios. Olha aqui para mim. Lembra que a gente começou lendo sobre a figura do diabo, que ele na verdade tenta construir um cenário de oposição, de guerra, negativo na nossa mente e sedar os nossos sentidos? Nós não estamos falando aqui na doutrina de demônios, porque muitos de nós, graças a Deus, somos preparados na palavra, e nós sabemos, conseguimos diferenciar o que é um padrão herético, algo que se opõe
a verdade de Deus, porque de forma clara fica explícito. Se você não lê a Bíblia, faça isso, porque você é um alvo certo para nesses últimos dias essas doutrinas de demônios enganarem sua mente e seu coração. Agora, aqui o pior para mim são os espíritos enganadores, que são os que trabalham para a mentira. Eles constroem falsas imagens de você mesmo, falsas imagens dos outros, falsas imagens das circunstâncias, e eles vão te enganando e te enredando. E isso altera o seu padrão mental, o seu raciocínio, a maneira com que você interpreta as coisas, e altera os seus sentidos. E quando eu falo sentidos, eu estou falando de percepções proféticas, porque se você fica tão confuso por conta do engano desses espíritos, você decodifica a mensagem do céu. O Senhor está falando algo e você não consegue interpretar, você não consegue entender. E eu quero fazer um convite nesta noite, para os meus irmãos que por conta de todas essas circunstâncias, abandonaram o lugar do propósito. Pessoas que por conta das frustrações, das decepções, das perseguições, dos espíritos enganadores, de acharem que tinham convicção, que tinham certeza, e no final das contas, viram que tudo aquilo era apenas um castelo de areia, mas se entristeceram tanto, se fecharam tanto, que hoje já não tem mais força para continuar a caminhar e cumprir o propósito do Senhor. Pessoas que constantemente têm pensado em desistir, têm pensado em parar, têm pensado em jogar tudo para o alto. O Senhor está te chamando nessa noite. Saia do seu lugar, vem aqui à frente, nós queremos orar com você. Nós queremos orar pela sua vida. Queremos ministrar com você. Talvez você não esteja disposto a renunciar às suas conveniências para viver o propósito de Deus, porque você vai ter que tomar decisões radicais para poder viver a vida que o Senhor tem. Talvez você vá ter que abandonar coisas que para você são importantes demais. Eu sei que dói. Talvez você vai ter que abandonar lugares, pessoas, coisas. Vai ser difícil recomeçar. Vai ser difícil fazer de novo. Mas não tenha medo. Não tenha medo da reprovação. Não tenha medo do que as pessoas irão dizer. Não tenha medo do que as pessoas irão pensar. Não tenha medo dos rótulos que vão colocar sobre você. Não tenha medo. Você precisa cumprir o propósito. Eu gostaria de pedir que os pastores que estão aqui presentes pudessem orar com essas pessoas. E você que está na sua cadeira, estenda sua mão para cá. Pai, nós não queremos desistir. Nós não queremos parar, Senhor. Há tantas profecias lindas, há tantas palavras tremendas, há tantas mensagens maravilhosas que o Senhor construiu dentro do nosso espírito. Senhor, elas estão engavetadas, elas estão empoeiradas, elas estão esquecidas, porque eu olhei muito mais para as circunstâncias contrárias, e eu ouvi as mentiras do diabo, ao invés de ouvir a tua palavra. Eu me guiei pelo espírito do engano, ao invés de me guiar pelo Espírito Santo da verdade. Eu estava debaixo, Senhor, do espírito do encantamento.
e fazia com que eu olhasse a verdade como se fosse mentira e a mentira como se fosse verdade. E de forma sutil os anos foram passando e eu fui me afastando do propósito original, da vontade do Senhor, daquilo que o Senhor planejou. Mas nós queremos nesta noite regressar, custe o que custar. Nós queremos tomar uma posição radical e firme nas nossas vidas, de reconstruir o teu propósito nas nossas vidas. Não passes de nós, Senhor. Não passes de nós, Senhor. Não escolha outras pessoas. Aquilo que o Senhor estabeleceu sobre as nossas vidas ainda permanece vivo, eu sei, nas regiões celestiais, aguardando um lugar de repouso. E nós estamos aqui, Senhor, para abraçar a tua causa, abraçar o teu propósito, abraçar a tua vontade, porque nós sabemos quem nós somos teus filhos, nós somos teus herdeiros, e o Senhor nos ama, e o Senhor nos chamou, e o Senhor nos escolheu, e o Senhor desenhou um plano maravilhoso de redenção através das nossas vidas, e nós queremos abraçar a tua vontade, nós queremos abraçar o teu desejo. Nós abnegamos a nossa carne, nós abrimos mão dos nossos prazeres, nós renunciamos, Senhor, os nossos desejos, até mesmo aquilo que é permitido, não encontrará mais lugar se for se opor àquilo que o Senhor tem desenhado. Nós não queremos lutar contra a tua vontade, mas nós queremos cumpri-la. Reconstrói os trilhos para que possamos correr rumo ao centro da tua vontade. Reconstrói o caminho de volta, Senhor. Nos mostra onde nós caímos, para que possamos consertar as nossas veredas. Nos transforma, nos modifica. Age profundamente no nosso interior. Não nos deixa, Senhor, fugir do teu caminho. Não nos deixa fugir da tua vontade. Não nos deixa fugir do teu propósito. Nós estamos aqui, Senhor, para cumprir aquilo que o Senhor estabeleceu na eternidade. E não há nada, absolutamente nada, que se oponha ao cumprimento da tua vontade nas nossas vidas, porque nós amamos e nos deleitamos nos teus desejos sobre nós, nos teus anseios sobre nós. Oh! Xerialabassora bagadara labagara labagara labagara. Levante suas mãos ao alto e repita assim: Senhor Jesus, eu não abandonarei, eu não largarei o teu propósito, a tua vontade, aquilo que o Senhor desenhou sobre a minha vida. Nesta noite eu abraço, eu recebo e eu me disponho a cumprir de forma integral e plena tudo aquilo que o Senhor estabeleceu sobre nós. Aleluia!
Você pode aplaudir a Jesus.